Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar o nosso tempo com Deus dessa semana, que é o momento, é o vídeo da semana em que a gente conversa um pouco sobre a nossa vida espiritual, em que eu conto testemunhos para vocês do que Deus tem feito na minha vida, né? Tem muitas coisas que acontecem na minha vida que vocês veem com os próprios olhos de vocês, conforme eu vou mostrando coisas novas conquistas que eu vou tendo, né? Vou mostrando para vocês coisas que têm acontecido na minha vida. Vocês conseguem perceber a mão de Deus, né? Mas esse tempo com Deus é sempre um vídeo da semana em que eu separo pra gente fazer algumas reflexões e pra gente trazer Deus mesmo pro nosso dia a dia. Para como que a gente traz Deus para o nosso dia a dia, né? Para nossa rotina, né? Como você traz Deus para sua vida de forma que você vê o agir de Deus na nossa vida. Eu vejo muita gente religiosa. A pessoa religiosa é aquela pessoa que vai na igreja, né? Seja católica, seja evangélica. Vai na igreja todo domingo, todo sábado, todo dia que tem missa, que tem culto, a pessoa vai. Tá sempre lá. Mas a pessoa sempre sai de lá sem uma mudança. A pessoa sai de lá e continua vivendo a sua vida da forma que ela acha que tem que viver. Sabe aquelas pessoas que vivem a vida por conta própria? Vive por viver? Vive normal. Não busca Deus pra nada, vai vivendo a vida e pronto. Até vai na igreja, mas simplesmente vai na igreja. Não vive a sua fé, né? E isso, por incrível que pareça, gente, é o que mais tem. Pessoas religiosas que simplesmente vão na igreja. Pode ir todos os dias que tiver culto, vai. Pode ir todos os dias que tiver missa, vai. Mas a pessoa continua a mesma pessoa. A pessoa não faz uma oração, a pessoa não confia em Deus, a pessoa não dedica o seu tempo para nada com Deus. Ela simplesmente vive. Vive por viver por conta própria, vai fazendo as coisas. Tem muita gente assim, muita. E também tem aqueles que acham que são mais crentes que os outros, que também são religiosos apenas. Acham que são mais crentes que os outros, são crentes demais, ou são católicos roxos, que acham que rezam mais, que acham que o santo tem que ficar na sua casa, ou aqueles que são crentes demais, que acham que ele tem que ser o líder do ministério, ele que tem que pregar, ele que tem que organizar as coisas da igreja. Mas aí, moral da história, buscar mesmo Deus, não busca. Tá preocupado com as coisas dessa terra. Tá preocupado com as coisas de organização. Tá preocupado de estar na igreja. Tá preocupado, né? Se inteira, até se envolve, se inteira das coisas, mas tá preocupado com as coisas dessa terra. Não tem um relacionamento com Deus. E aí, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas acontecem, quando as lutas vêm na vida, a pessoa não sabe o que fazer. Ou a pessoa tenta soluções pelas suas próprias mãos, pela sua própria força, porque a pessoa já vive desse jeito. A pessoa já não vive pela fé, já não vive com relacionamento com Deus. Ela já vive fazendo as coisas do jeito que ela acha que tem que fazer. Sem consultar Deus, sem orar, sem nada. Vive normal. Vai fazendo as coisas do jeito que vai fazendo e pronto. No momento de luta é a mesma coisa. A pessoa também acha que tem que fazer aquilo que ela acha que tem que ser resolvido do jeito dela. Não consulta Deus para nada, porque é apenas pessoa religiosa. Então eu separei alguns versículos aqui que eu queria conversar com vocês hoje sobre confiar em Deus. O primeiro versículo está em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Outra passagem, Salmo 125.
Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Jeremias 17, capítulo 7, versículo 7. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estende até as correntes de água. Esse versículo aqui, ele mexe muito comigo. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto ao rio, que as raízes se estendem até as correntes de água. O que é isso? A árvore plantada junto ao rio nunca vai ter sede. A pessoa que confia em Deus nunca vai passar fome, nunca vai passar sede. A pessoa que confia em Deus, ela sabe que até a luta que ela está vivendo, ela precisa confiar em Deus para passar por aquela luta. E a pessoa que confia em Deus, ela entende que Deus está no controle da luta dela. Quando é uma pessoa que entrega suas lutas nas mãos de Deus. Porque assim, se você vive por conta própria, você não entrega seus problemas nas mãos de Deus, você não busca Deus para nada, Deus é justo. Ele vai ajudar quem busca Ele. Quem não busca fica da própria sorte. Porque Deus é justo. Todos os que clamarem a Deus, Deus não rejeita ninguém. Mas você precisa clamar. Não pense, sabe por quê? Porque a gente tem livre-arbítrio. Então, como Deus é justo e a gente tem livre-arbítrio, assim como você tem a escolha de seguir a Deus ou não, de viver para Deus ou não, você pode fazer o que você quiser. Inclusive coisas erradas. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer. Você vai ter consequências nessa terra e consequências no céu, quando você morrer. Mas você pode. Não tem tanta gente aí que às vezes tira a vida da outra pessoa, dá na cabeça da pessoa, eu vou lá, vou tirar a vida de fulano. Não vai lá e tira a vida de fulano? Agora, se for um fulano que tem Deus, aí, meu irmão, não tira não. Não tira não. Só se for vontade de Deus. Como a gente tem livre-arbítrio, livre-arbítrio, assim como a gente pode fazer o que a gente quer, né? Nós somos livres. Deus é justo. Ó, você tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quer. Assim como você pode fazer o que você quer, e você pode escolher me ter na sua vida ou não, eu também só vou estar na vida de quem quiser estar comigo. Porque Deus quis que fosse assim. Deus quis que a gente tivesse o poder de escolher se a gente quer estar com Ele por livre e espontânea vontade ou não. Deus não quer adoradores obrigados. Deus não quer pessoas que são obrigadas a adorá-lo. Deus não quer pessoas obrigadas a fazer nada por Ele. Deus quer pessoas que queiram estar com Ele, que queiram viver para Ele. E existe uma coisa chamada mundo espiritual, onde assim como tem Deus, tem o diabo também. Então, se você não está em Deus, você está em quem? A Bíblia fala que não tem como servir dois senhores. Se você não está em Deus, você está no diabo. Você pode não perceber, mas você está no mundo. E não fazer nada também é estar com o diabo.
Porque o diabo não tem requisito de se arrepender, não tem requisito de aquelas coisas que Deus quer da gente, o diabo não quer. Você não precisa crer em Jesus para ir pro inferno. No caso do diabo, né? Você não precisa crer em alguém para você ser salvo. Para você ir pro inferno, basta você não acreditar em nada. Você vai pro inferno. Para você ir pro céu, você precisa acreditar em Jesus. Mas para ir pro inferno, você não precisa nem acreditar que o diabo existe. Você pode até falar, mas eu nem acreditei no diabo. Para mim, o diabo nem existia. Você vai pro inferno também. A requisição de acreditar é para Deus. É para o céu. Porque Deus quer moradores do céu que o amem de coração, de verdade. E para a gente ter um relacionamento com Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Como que a gente se relaciona? Como você se relaciona com pessoas? Conversando. Estando junto. Como você se relaciona com Deus? Conversando. Estando junto. Vai pro teu quarto, fecha a tua porta e ora. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, a minha vida tá assim, tô sofrendo, me ajuda. Deus não deixa de ajudar ninguém que pede socorro. Mas se você não pedir, Deus não vai fazer nada. Porque Ele é justo. Ele tá fazendo para aqueles que estão pedindo. E como Ele é justiça, Ele não vai fazer algo a seu favor se você não clamar, não pedir, porque você tem livre-arbítrio. Você pode pedir ou não, você tem essa escolha. Então Deus só vai agir na sua vida se você pedir. Tem muita gente que erra nisso aí. Tem muita gente que fala assim, eu tenho Deus dentro de mim, eu não preciso ir na igreja, não. Eu tenho Deus dentro de mim. Não tem nada. Se você não busca, se você não tem relacionamento com Ele, se você não entrega a sua vida nas mãos dEle, se você não pede a Ele proteção, se você não pede a Ele provisão, se você não coloca os teus planos nas mãos dEle para que Ele possa fazer do jeito dEle, você não tem Deus na sua vida, não. Sinto te informar. E se tem o Deus dentro de mim, tá com nada. Palavras o vento leva. Você precisa de atos de fé. Gente, confiar em Deus é algo que às vezes é muito difícil. Porque é difícil você às vezes confiar que Deus está no controle e que tudo está sob controle quando você está numa situação caótica. Quando tá derrubando tudo na sua cabeça, quando você acabou de perder o emprego, quando você foi roubado, quando você tem alguém que você ama que tá doente, ou quando você tá doente, ou quando você tá precisando de ajuda financeira. É difícil confiar em Deus quando tá dando tudo errado, né? É difícil acreditar que aquele problema tem uma saída. É difícil enxergar que as coisas vão mudar quando tá tudo indo, quando tá tudo dando errado, quando tá tudo indo mal. Eu sei que é difícil acreditar, mas é aí que tá. A fé não é um sentimento, é uma atitude. Você escolhe ter fé que Deus está no controle de todas as coisas. A partir do momento que você entrega, não adianta só você achar, não. Você tem que entregar, você tem que falar, você tem que verbalizar, porque o diabo tem que escutar que você está entregando a sua vida e os seus problemas para Deus. Porque se você não entregar esses problemas para Deus também e ficar esperando achar que Deus vai fazer alguma coisa, Deus não vai fazer, tá? Então você tem que falar, você tem que verbalizar, porque o diabo, ele não tem como ler os seus pensamentos. Ele queria muito, mas ele não tem esse poder. Só Deus que tem. Só Deus é onisciente. Então, mesmo Deus sabendo que você precisa
de ajuda. Para Deus agir em teu favor, você tem que falar: Senhor, me ajuda. Eu estou te pedindo socorro e eu estou colocando a minha vida nas tuas mãos. Estou clamando pela tua ajuda. Me ajuda, me socorre, me protege do inimigo. Me ajuda a enfrentar esse problema. Eu confio em ti, eu estou te entregando a minha vida, eu estou te pedindo socorro. Você tem que falar isso. Porque o diabo, ele tem que escutar que você está entregando nas mãos de Deus, porque aí ele não pode tocar. Por isso que ele tem que escutar. Ele precisa saber que aquele território ali não é mais ele já não pode entrar naquele território ali mais. Fala, opa, agora eu já não posso entrar mais, porque agora ela entregou para Deus, agora o que eu vou fazer? Ferrou. Não vou mais poder acabar com a vida dela, não vou mais poder tirar a vida dela, não vou mais poder tirar o emprego dela, não vou mais poder afetar a família dela, porque agora ela entregou o problema na mão de Deus. E agora, o que eu vou fazer? Aí o diabo tem as estratégias dele, né? Ele mesmo, quando você entrega suas coisas para Deus, ele tem o jeito dele lá de te perturbar, de te causar um aborrecimento. Pra quê? Pra você sair da graça. Pra você, porque a gente é pecador. Então o inimigo sabe que a gente é pecador, que a gente é miserável, que a gente é ruim. Porque a gente é ruim. A gente não morre pela graça de Deus. Porque Deus tem misericórdia e infinita bondade com a gente, porque a gente é ruim. Sabe por que a gente é ruim? Sabe como é que você sabe que a gente é ruim, naturalmente ruim? A gente não é bom, não. Tem gente que acha, eu sou bem, a pessoa é mais boa do que ruim. Não, a pessoa é mais ruim do que boa. O nosso lado bom é pela graça de Deus. A gente é mais ruim do que bom, sabe por quê? Porque Adão e Eva, eles moravam no jardim do Éden, face a face com Deus. Tinham tudo do bom e do melhor. Moravam num lugar maravilhoso, não tinha doença, não tinha guerra, não tinha luta, não tinha problema, não tinha demônio, não tinha nada. Não tinha. E a praga da mulher não foi lá e comeu a maçã que não era para comer? Porque Deus falou para ela, não come, não pode. Tem 1 milhão de frutas aqui para você comer. Não come essa, que essa aqui não pode. Aí só por causa que o diabo vai lá e fala para ela, ó, come. Come que você vai ser igual a Deus. Você vai ter consciência. Olha só que mulher miserável. A mulher teve o mesmo sentimento que Satanás quando Satanás foi expulso do céu. Satanás tinha inveja de Deus. Ele levou um terço dos anjos com ele, que são os demônios, porque ele conseguiu convencer eles de que ele queria ser maior do que Deus, igual a Deus. O que ele falou para Eva? Como que você vai ser igual a Deus? Uma mulher que não era pecadora ainda, uma mulher que não tinha um boleto para pagar, uma mulher que não tinha uma doença, uma mulher que não tinha nada. Eles não tinham nenhum problema, eles viviam no paraíso. O nome do jardim do Éden era paraíso. E viviam com Deus, caminhavam com Deus no dia a dia. Como é que uma peste dessa me come o negócio que Deus falou que não podia comer? Por quê? Porque a gente é ruim. A gente é ruim. A mulher foi invejosa num lugar que não tinha pecado. A mulher conseguiu pecar num lugar que não tinha pecado. Então entenda, nós somos ruins. O ser humano é ruim. É ruim. Por isso que nós temos que... A gente não pode pensar, eu sou bonzinho, eu sou boa. Não. Você não é boa. Nós somos miseráveis. Nós temos que ter essa consciência e todo dia a gente tem que pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas falhas. Eu sou miserável, eu sei que eu sou. Deus é bom demais. Deus é muito bom. E a gente é miserável. A gente é ruim. Ruim.
Então a gente precisa entender como é que funciona esse mecanismo. Como é que funciona esse mecanismo? Se eu quero confiar em Deus, eu preciso ter atos de fé. O que são atos de fé? Confiar que Deus vai cuidar de tudo. Eu vou entregar nas mãos dele e vou descansar, vou confiar que ele vai cuidar de tudo. Você precisa entregar. Entrega o teu problema, a tua luta nas mãos de Deus. Gente, eu tenho 2 coisas para pagar sexta-feira agora. Eu tava contando com um volume de vendas final de semana passado que não aconteceu. E aí, sexta-feira agora eu tenho 2 negócios para pagar. E eu já entreguei para Deus e eu tenho levantado 3 horas da manhã. Porque eu falei com Deus ontem, eu falei, Senhor, eu tenho 4 dias para um milagre acontecer. Eu preciso de um milagre. Dia 24 foi quando eu comecei a orar pedindo milagre. Dia 24 foi quando eu comecei a orar pedindo milagre. Comecei a orar, orei aqui na loja. Orei na minha casa. Levantei 3 horas da manhã de madrugada, orei, entreguei nas mãos de Deus. Clamei, pedi um milagre. Ontem, Deus falou um negócio comigo. Faz isso. Aí eu, Senhor, é o Senhor que tá mandando eu fazer ou é coisa da minha cabeça? Porque às vezes a gente tem dificuldade de ter discernimento se é Deus que tá falando ou se é pensamento nosso. Eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, se for o Senhor que tá falando pra mim fazer isso, me dá uma confirmação e permita que eu consiga fazer isso de forma natural, vai fluir. Se eu sentir incômodo no meu coração de fazer isso, porque era uma coisa difícil de fazer. Se eu sentir incômodo no meu coração de fazer isso, se eu não conseguir fazer, eu vou entender que não é coisa do Senhor para eu fazer. Então não vou fazer. E aí, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, ele vai apertando a gente. Ele vai apertando, Deus já fez isso comigo várias vezes. E eu sempre peço ele para ele me confirmar se aquilo é ele mesmo que tá falando comigo, se é coisa da minha cabeça. Eu sempre peço a Deus para me confirmar. Eu não saio fazendo qualquer coisa de qualquer maneira. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para Deus, eu falo, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo que eu tenho que fazer? E aí, eu senti que eu tinha que fazer. Eu fui ficando apertando. Deus foi me apertando, tipo assim, faz. Deus te aperta de um jeito que você não consegue pensar em mais nada. Você só pensa naquilo. Você só pensa em fazer aquele negócio. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Então eu já sei que é aperto de Deus, eu já sei que eu tenho que fazer, eu já sei que é coisa que Ele mandou fazer. Aí eu peguei e fiz. Quando eu fiz, uma parte do milagre aconteceu. Porque Deus falou pra mim fazer. Isso foi ontem, mas eu já tô orando desde o dia 24. Hoje é dia 26. Isso foi ontem. Uma parte do milagre aconteceu. E aí, eu coloquei pra Deus, falei assim, Senhor, eu preciso, o Senhor sabe o que eu tenho que pagar, eu vivo na sua dependência. E eu coloquei uma meta pra mim. Quando eu preciso, eu coloquei uma meta pra mim. Eu tenho que vender tanto hoje, tanto amanhã e tanto depois de amanhã. Porque não é sempre, gente, que a gente tem que ter reserva de dinheiro, né? Só que acontece algumas situações de emergência que você não contava, que você precisa resolver. Então tem momentos na vida que você precisa clamar a Deus para Deus te dar vir com a providência, vir com o socorro. E aí eu coloquei uma meta e falei com o Senhor, falei, Senhor, eu preciso vender tanto hoje, tanto amanhã e tanto depois de amanhã. O Senhor sabe que eu tenho dias contados para isso. Hoje eu tirei o dia para limpar aqui a loja. Tirei
tudo do meio das ilhas. As ilhas dá muita poeira. As minhas 2 ilhas que eu tenho no meio da loja, tirei tudo, todos os kits, fui empilhando. Falei, caraca, nem sabia que eu tinha tanto kit desse modelo, desse. Foi até bom, né, que a gente dá uma organizada na cabeça. Empilhei todos os kits aqui, limpei todos. Limpei as 2 ilhas, passei poliflor. Limpei tudo, tirei poeira, limpei tudo direitinho e tal. Aí fui reorganizar as ilhas. Reorganizei os produtos, tirei todas as etiquetas de preço, vou botar tudo etiqueta novinha. E o dia tá passando. E eu já tinha colocado pra Deus. Falei, oh meu Deus, preciso alcançar minha meta. E o dia tá passando, mas vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim que a gente tem que fazer. Permaneço confiando em Deus. E eu ainda pensei assim, mesmo se por acaso eu não vender hoje o que eu preciso, eu sei que amanhã eu vou vender. Seja feita a vontade de Deus. Amanhã eu precisaria de mais um pouco, mas seja feita a vontade de Deus, porque para Deus nada é impossível. Eu vivo assim, dessa forma. E aí, tô fazendo minhas coisas, aí quando penso que não, chegou a cliente, comprou. Aí daqui a pouco chega outra cliente, comprou outras coisas. Aí daqui a pouco chegou outra cliente, a filha dela veio aqui, escolheu um kit do Boticário. Aí aí ela pediu pra mim mandar o Pix pra ela pelo WhatsApp, a menina. Falou assim, minha mãe pediu pra você mandar a chave do Pix pra ela pelo WhatsApp e tal, que ela vai fazer. Aí o motorista da mulher veio buscar a menina. Buscou a menina, foi embora, tal, mandei mensagem pra ela, ela fez o Pix pra mim. Mais uma venda. Aí, e eu tô vivendo. Peraí. São 6h16 agora. 6h16. Esse plano de fundo aqui eu amo, que pra mim é a árvore da vida, vendo? Acho lindo, eu não troco nunca. Eu sou toda sistemática. Aí, o dia ainda não acabou, eu vou fechar agora às 6h30. E eu já bati a minha meta. Eu já bati a minha meta de hoje. Eu já vi no meu livro caixa aqui que eu já bati a minha meta. Na minha simplicidade, cuidando dos meus produtos, limpando aqui minhas prateleiras, assistindo meus 10 mandamentos, que eu tô vendo. Tô assistindo a novela de novo, aqui no meu computador. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Se dá pra vocês verem ali, ó. Os 10 mandamentos. Pausei. Às vezes eu boto a novela pra rodar e vou fazendo as coisas aqui na loja, vou ouvindo a novela. Aí a hora que eu tô, dá pra mim ficar aqui atrás do balcão, eu vou assistindo e fazendo as coisas. E eu tava limpando, então eu botei alto, fui ouvindo e fazendo as coisas. Até porque é uma novela muito longa, né? São 300 e poucos capítulos, eu acho. Eu tô no 95. Então se eu ficar assistindo, assim, 100% tudo, não dá. Então tem hora que eu apenas escuto, eu já sei quem que tá falando e tal. Até porque eu já vi essa novela, eu tô vendo de novo. Mas por quê? Porque eu escolho estar me preenchendo das coisas de Deus a todo momento. Se eu não tô vendo os 10 mandamentos, eu tô ouvindo uma pregação, eu tô ouvindo um louvor, eu não tô assistindo fofoca. Quer saber? Política, também não quero saber. Política, não quero saber. Não quero saber. Eu prefiro me encher das coisas de Deus, que eu ganho mais. Muito mais. E eu confio em Deus que o milagre vai acontecer até sexta-feira. E ontem eu tava aflita, porque eu precisava de um milagre grande, sabe? E eu não sabia como é que eu ia fazer.
E eu conversei com Deus, falei, Senhor, o milagre é grande. Eu preciso de ajuda. Me socorre, Pai. Deus nunca deixa de socorrer um filho que pede ajuda. Deus nunca deixa de nos ouvir. Se você clamar, a Bíblia fala, clama a mim e te responderei. E te anunciarei grandes coisas que ainda não sabes. Clama a mim e te responderei. Mas você precisa clamar. Não fica achando, deita aí na tua cama e ora assim deitado, assim você deita pra dormir, fala, Jesus, muito obrigado, tal, pelo dia, boa noite. Senhor, por favor, me dá aquele carro que eu quero. Não é assim que funciona. Deus não é gênio da lâmpada, Deus não é telecena, mega sena, mega... Como é que fala? Loteria. Deus quer um relacionamento com a gente. Mas para Ele realizar os milagres, você precisa pedir. Você precisa orar. E você não tem que ver Deus como um gênio da lâmpada que você só vai orar só para pedir as coisas. Você tem que agradecer aquilo que você tem. Eu fiquei, um dia sem luz na minha casa. Que anteontem, foi que segunda-feira, de segunda para terça, deu uma tempestade aqui na minha cidade. Choveu pra caramba, choveu, caiu árvore, faltou luz na minha rua, porque caiu um monte de árvore. Eu fiquei de 3h40 da tarde até 3h40 da tarde de segunda-feira até 5 horas da tarde de terça-feira sem luz na minha casa. Um monte de coisa na minha geladeira estragou. Um monte de coisa. Mas Deus não me desamparou. Na casa da minha mãe tinha luz. Eu fui com as minhas crianças pra lá. Fiquei lá até de noite. Aí na hora de dormir eu desci com as crianças pra minha casa. Dormimos no escuro, sem luz, sem ventilador, sem ar, sem nada, com a janela aberta. Só que a minha luz de emergência, assim, que eu comprei uma, botei assim em cima da cômoda, que eu não fico na escuridão total. E as minhas crianças também não gostam. Eu deixo uma luz ali, a gente dorme ali, uma luz assim baixinha, e a gente dorme. Não dormi nada essa noite. Por causa do calor, por causa de, mosquito. E esperando que a luz ia voltar. A luz só foi voltar nas 5 horas da tarde do outro dia. Mas Deus é tão bom que de manhã no outro dia, eu peguei as crianças novamente. Não levei eles pra escola, porque eu não sabia se tinha luz na escola. Peguei eles e fui novamente pra minha mãe. Fiquei lá na minha mãe com eles, porque na casa da minha mãe é longe da minha casa, mas eu peguei eles, fui de carro. E tinha luz na casa da minha mãe. E eu, quando a luz voltou, ontem à noite, que a luz voltou 5 horas da tarde, aí eu fui pra casa, levei meus filhos pra casa. Ontem eu vim trabalhar, vim pra loja, deixei os meus filhos com a minha mãe, vim trabalhar ontem. E à noite, quando a gente foi deitar, eu falei com eles quando a gente foi orar, eu falei pra eles, vamos agradecer, porque a luz voltou, porque essa noite nós temos um ar-condicionado para nos refrescar, nós temos uma cama confortável para dormir, mesmo se eu não tivesse ar-condicionado, se eu tivesse ventilador, porque o ar-condicionado também, eu já contei essa história para vocês, eu custei para comprar. Pode parecer, mas é barato. Não é barato não, tá? Você gasta com ar, você gasta com instalação, sendo que você já tem 1 milhão de outras coisas para pagar, então não é bem assim não. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo meu ar-condicionado, porque eu tenho um pouco de trauma. Na minha infância, o meu quarto, o forro era de madeira. Eu sofria muito com calor.
Eu não morri porque Deus não deixou, porque eu de noite, meu pai nem via. De noite eu botava uma toalha molhada nas costas e botava o ventilador em cima da cadeira, do lado da cama, em cima de mim. Eu não morri de pneumonia porque Deus não deixou. Pra mim aguentar o calor. Então eu tenho um trauma com o negócio de calor. Eu odeio calor, odeio. Eu amo frio. Por causa desse trauma que eu tenho. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo ar-condicionado que eu tenho. Todos os dias. Eu falo com a minha filha, agradece a Deus porque a gente tem uma cama para dormir, porque a gente tem um ar-condicionado para dormir, porque a gente não está no calor, a gente não está na escuridão, tem luz, a luz voltou. Vamos agradecer a Deus, Deus é bom, a luz voltou. Se a luz não tivesse voltado, e mesmo assim, se a luz não tivesse voltado, a gente tinha que agradecer a Deus que a gente tem saúde. Já pensou? Se você tá no hospital e falta luz, e você tá nos aparelhos respirando com o aparelho e falta luz, e não tem gerador, não tem nada. Então tudo a gente tem que agradecer. A gente tem que ser grato. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Mas a gente não pode achar que a vida é só pedir, é só bênção. A vida a gente terá aflições, como Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não dá pra viver só na bonança, senão também você nem valoriza a época boa, né? Deus permite as tribulações pra gente aprender, pra testar nossa fé, pra gente exercitar nossa fé, exercitar nossa confiança, pra gente crescer espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, amadurecer. Tudo tem um propósito. Tudo. Então o que eu queria trazer para vocês hoje é: confie em Deus. Mesmo quando você não tá vendo solução para nada, primeira coisa, entrega nas mãos dele, porque Deus é rápido na sua resposta. Ontem, eu tive comprovação, eu sempre tenho, mas toda vez que acontece eu fico embasbacada de novo. Fico assim, bobada de novo. Como que a resposta de Deus é rápida? Como que Deus ouve a nossa oração? E eu falo: Senhor, eu não mereço não. Sou miserável. Muito obrigada porque o Senhor ouve a minha oração. Então a gente tem que viver assim, a gente tem que ter relacionamento com Deus. Tá passando por uma luta? Vai orar. Entrega nas mãos dele a tua luta. Não adianta só você ficar chorando aí no sofrimento eterno. Entrega para ele, fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Entrega nas mãos dele, que ele vai te ajudar. Confia nele, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha falado no seu coração, porque Deus é fiel e Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Ele não quer religiosos, Ele quer pessoas dispostas a ter um relacionamento verdadeiro com Ele, tá bom? Amém? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.